Paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje a gente está aqui para poder assim ouvir mais uma palavra, aprender um pouco mais sobre o nosso manual de vida, que é a Bíblia, a palavra de Deus, certo? Então, pessoal, bora animar, bora ser feliz, bora sorrir. Toda vez que você for buscar ler a Bíblia, sorria, pois ela é a palavra que o Senhor nos deixa nessa terra. A Bíblia é uma maravilha, pessoal. A Bíblia, tem uma frase que diz que ela é mais atual do que o jornal de amanhã, entende? Então, o tema do nosso canal hoje são as palavras, né? Vemos em nosso mundo que não são apenas ações que podem ferir e destruir alguém. Vemos que nossas palavras são como bala. Em nossa boca é a própria arma e a língua é o gatilho. Vamos ao livro de Provérbios, capítulo 18, do versículo 20 ao 21. Olha só o que a palavra nos ensina, pessoal. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo do 20 ao 21. Você terá de aguentar as consequências de tudo o que disser. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as palavras e você será recompensado. Pessoal, ao analisar essa palavra tão gloriosa, nós podemos ver o perigo das palavras. A questão é que a gente tem que ter sabedoria ao falar um A ou um Z. Existem momentos em que a gente perde o controle e a gente pronuncia palavras que antes da gente falar, elas parecem inofensivas, mas depois de falarmos, vemos o resultado. Vemos um assustador estrago. Já disse uma pessoa que essa carne que temos dentro da nossa boca pode matar, ou seja, a língua. Antes da gente fazer nossa oração, antes de encerrar por aqui, queria deixar um conselho, né? Para a gente economizar nas palavras. Economiza, porque palavras são perigosas. Vamos pensar, vamos raciocinar. Existe como você, na hora que você aperta o gatilho de uma arma, existe como você fazer a bala voltar para dentro dessa arma? Óbvio que não. Então, a questão é a seguinte, que as palavras são a mesma coisa. Não tem como. Uma vez pronunciadas, é triste. Faz um estrago que muitas das vezes nós não vemos. Porque esse estrago, ele vai ao interior da pessoa e machuca, gente. E machuca. Eu mesmo já fui um grande bobão já, de falar muitas palavras já que machucaram as pessoas. E também eu já ouvi muitas palavras duras também já. Pode ter certeza disso. Como eu disse, né, palavras são como balas. A nossa boca é a própria arma. E a língua é o gatilho. Então quando você puxa o gatilho ali, quando for já não tem mais como voltar. A gente pode pedir desculpa para a pessoa, né? Mas mesmo assim, pessoal, só Deus para curar, porque machuca. Machuca. Então, vamos evitar de falar palavras desnecessárias, né? Vamos falar somente, vamos usar nossa boca para falar palavras doces, palavras de amor, palavras que possam ajudar as pessoas. Eu fiz eu fiz um poema, pessoal, vocês não reparam não, porque antes eu fazia, né, poema, mas tô meio assim desafinado, mas olha só. Troque palavras duras por palavras macias, palavras de maldição por palavras de bênçãos, palavras de guerra por palavras de paz, palavras que machucam por palavras que curam, palavras que entristecem por palavras que alegram. Troque suas palavras. Ao invés de você falar palavras duras, palavras que possam machucar, palavras feias, fale palavras que possam ajudar uma pessoa. Porque as palavras, como diz a palavra de Deus, as palavras têm tanto poder para ajudar alguém como para destruir, certo? Então,
Se você viu ali que você vai falar, não tem ali, não tem assim que às vezes é desnecessário, então nem fala, nem fala. Mas se for ajudar, mas se for falar uma coisa assim que possa ajudar, então você fala, certo? Ô pessoal, vamos fazer nossa oração, vamos falar com o Senhor neste momento. Vamos lá? Senhor nosso Deus, querido e glorioso Pai. Oh meu Deus, nós agradecemos, Pai, neste momento, Pai, para o Senhor nos dar vida, Pai, o Senhor nos permitir respirar, Senhor. Pai, nós pedimos, Pai, nos perdoa, Pai, por todas as vezes que nós fomos incrédulos, Pai, todas as vezes que nós não acreditamos, Pai, naquilo que tinha que ser, Pai, acreditado, Senhor. Pai, perdoa, Senhor. Todas as vezes que falamos besteira, Pai, toda vez que nós falamos manota, Pai, nos perdoa, Senhor, por cada palavra ruim que nós falamos, Senhor. Nos perdoa, Pai, em nome de Jesus, Pai. Te pedimos que todos aqueles que foram machucados pelas nossas palavras, Pai, possam ser curados, Pai, pelo Senhor, Pai. Pois somente a Tua palavra, Pai, é a melhor palavra de todas. As palavras que nós pronunciamos são palavras ruins, Pai. Nós sabemos disso, Pai. A Tua palavra, Pai, a Tua Bíblia, Pai, o Teu Evangelho tem as melhores palavras que já foram ditas nessa terra, Senhor. Então, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai, a ter mais sabedoria, a ter mais consciência das coisas que a gente fala, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Ô, pessoal, então, para finalizar, eu gostaria de deixar aqui o livro de Tiago, capítulo 3, versículo do 1 ao 12, para a nossa meditação, para a gente poder refletir sobre essa questão das palavras, certo? Porque a palavra de Deus fala tudo, beleza? Então, pessoal, eu desejo que vocês tenham um dia abençoado em nome do Senhor Jesus, tá ok? A questão é que eu gostaria também de pedir também para vocês terem consciência também nessas eleições, para vocês votarem também, né? Peçam orientação para Deus, peçam conselhos do Espírito Santo, correto? Então, pessoal, se fiquem com Deus e até a próxima. Vamos começar pelo título, ó. Dominar a língua. Meus irmãos, somente pouco de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio, para que não nos obedeçam. Assim fazemos com que vão aonde queremos. Pensem num navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um fogo, ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Com o fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda a nossa vida em chamas. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado os animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas, parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Por acaso pode a mesma fonte jorrar água doce e amarga? Meus irmãos, por acaso pode uma figueira dar azeitonas ou um pé de uva dar figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce.